Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Olá, vamos dar andamento ao nosso estudo do Livro dos Médiuns e hoje vamos ver o capítulo 8 da segunda parte, que trata a respeito do Laboratório do Mundo Invisível. Você sabia que existe um laboratório do lado de lá? Então, hoje dentro desse assunto veremos vestuários dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Dando início, vamos a algumas pequenas reflexões a respeito das vestimentas dos espíritos. Já parou para pensar onde os espíritos buscam vestuários semelhantes a tudo que eles traziam quando eram vivos? Como que eles têm essas roupinhas lá do outro lado, se eles não levaram nada, ficou tudo aqui? Onde provém os acessórios e vestimentas que usam no outro mundo? Então, às vezes, eles não aparecem para nós somente vestidos, eles aparecem totalmente caracterizados de forma que a gente possa lhes reconhecer. Por exemplo, com acessórios como brinco, como até mesmo maquiagem e tudo que possa representar aquele espírito devidamente quando ele estava encarnado. Pode-se então imaginar muitas coisas. O vestuário é parte do espírito que usa a roupa que foi enterrado, ou a roupa que desencarnou, ou então que ele usava vestimenta conforme a sua capacidade de plasmar. Será? O que você acha? O espírito vai aparecer com a roupa que foi enterrado, com a roupa que desencarnou, ou com a roupa que ele tem capacidade de plasmar? E aqui temos um espírito que vai nos auxiliar nesse entendimento, que é o espírito do São Luís, que ele vai nos relatar respondendo as perguntas no Livro dos Médiuns. Perguntado a São Luís se o espírito experimenta a mesma sensação de quem está encarnado em relação à sua vestimenta ou objetos que porta, e a sua resposta é não. Quer dizer que o espírito ele não se importa tanto com a roupa quanto nós. Ele não tem a mesma sensação de tecido, de calor, então ele pode aparecer com uma roupa de manga comprida, bem fechada e ser um dia muito quente. Então ele não experimenta a mesma sensação. Perguntado se os objetos e acessórios que os espíritos apresentam são reais, e ele respondeu: é uma aparência para que seja notado como ele realmente era, e não tomasse aparição por uma alucinação. Então, a fim de confirmar a presença daquele espírito, ele toma uma aparência completa, com vestimentas, acessórios, para que a pessoa tenha certeza que está visualizando o espírito. Temos um exemplo muito bonito no filme de Divaldo Franco, né? Divaldo, Mensageiro da Paz, onde lá no início do filme ele comenta a questão de quando ele via espíritos, e um desses momentos apareceu a sua avó, já desencarnada há muito tempo, a qual o Divaldo nem conhecia. Ele chamou a mãe, a tia, né? E ele relatou que a avó estava ali, a mãe dele começou a xingar ele, dizendo que não era possível, que a avó tinha desencarnado há muito tempo. E daí a tia disse: como é que, se é a tua avó, como é que ela está vestida? E ela relatou a roupa toda, elas ficaram assim se olhando, e por fim ela fez assim, ó, que elas estavam utilizando um broche, e aquele broche, ele era um broche que ela usava muito, né, e representava de fato ela. Quando o Divaldo disse ela tem um negócio assim na garganta, que era o broche, a tia dele teve certeza então que realmente era a avó, porque ela mesma tinha vestido a avó com aquelas roupas e colocado o broche. Então, no caso do Divaldo, ela se apresentou com a roupa que ela foi enterrada, mas principalmente demonstrando aquele broche que ela gostava, que ele foi enterrado com ela, a fim de trazer, né, a credibilidade para o Divaldo que ele estava de fato vendo a avó. Dá-se que a matéria inerte se desdobre ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos como vemos? Não é assim que as coisas se passam. Tem os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhe formas aparentes que correspondam à dos objetos materiais. Então, ele quis dizer que, de fato, a avó do Divaldo Franco, por exemplo, ela não estava usando um broche. Ela conseguiu manipular os elementos que ela tinha disponível no mundo espiritual para plasmar aquele
aquele broche, trazendo a aparência dele, todos os elementos, né, para corresponder à sua imagem enquanto encarnada e trazer credibilidade para a sua aparição. São feitas de alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Então, que tecido que eles utilizam, né? E São Luís responde: parece-me que a minha resposta precedente não resolveu a questão. Não sabes que o próprio perispírito por si já é alguma coisa? Então, aqui ele deixa claro que essas roupas, vestimentas que a gente tem, elas são vindas do próprio perispírito. A gente estudou no capítulo passado, quando a gente falou sobre bicorporidade, transfiguração, que o perispírito ele tem a capacidade de irradiar-se em volta de nós encarnados, a ponto de nos tornar invisível, e o outro espírito ligando-se ao nosso perispírito tomar a forma e aparecer para as pessoas encarnadas. Então, da mesma forma ocorre com as vestimentas. É um perispírito que irradia-se e que ele consegue modelar conforme ele entende a forma que ele deve vestir-se. O espírito pode tornar os objetos tangíveis para os encarnados? Ele pode. E é possível tomar nas mãos, crente, de estar segurando um objeto verdadeiramente? Sim. Então, o espírito consegue também, no laboratório dele lá do mundo invisível, manipular os elementos que ele tem disponível, os fluidos, tudo, a ponto de que o objeto se torne tangível, seja possível nós encarnados pegá-lo com as nossas mãos e sentir, né, tatear esse objeto que foi criado lá. Suponhamos então que se quisesse fazer uma substância venenosa, se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? E ele responde: ele poderia, teria podido, mas não faria porque não era permitido. Então, os espíritos eles têm uma amplitude de coisas que eles podem fazer, mas nem tudo lhe é permitido, né? Por causa que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, o espírito pode fazer um veneno? Pode, mas ele não tem permissão. No entanto, eles fazem muito nas casas dos hospitais de cura medicamentos aqui para nós encarnados. Então não é incomum a gente ir numa casa espírita e ter um medicamento lá que foi feito pelos espíritos ou passaram a receita, né, para que nós encarnados fizéssemos, encontrando na natureza algumas substâncias e criassem medicamento. Outro exemplo disso é a água fluidificada que a gente faz no Evangelho do Lar, que a gente toma depois do passe, ou quando a gente vai na casa espírita. Ali foi plasmado, foi colocado um medicamento, né? Então eles podem fazer isso porque eles têm a permissão, mas para envenenamento eles não têm. Poderá fazer uma substância salutar, a própria para cura da enfermidade, e terá apresentado algum caso destes? E ele responde, sim, muitas vezes, né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, é o caso das águas fluidificadas, das medicações, tem também o caso da Revista Espírita, onde foi o espírito mentor, ensinou a médium a criar uma pomada, a pomada curou uma úlcera que ela tinha na perna. Poderá fazer alimentos? Será que os espíritos conseguem plasmar alimentos também? Então, ele nos responde assim: um raio de sol basta para tornar perceptíveis os vossos órgãos. Não sabeis que o ar contém vapores de água? Condensa-os e fará voltar ao estado normal. Priva-se de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais que perfeitos do que os vossos, à vontade e permissão de Deus. Então, eles conseguem produzir alimentos, mas mais do que isso, eles conseguem adquirir da própria natureza os alimentos necessários. E nós também, mesmo estando encarnados, a gente encontra no mundo, né, no nosso plano espiritual ou plano físico mesmo, né, no universo, tudo o que a gente precisa. Exemplo disso é os raios de sol, que eles penetram a nossa pele e atingem os nossos órgãos, trazendo essa energia salutar. E por que não os espíritos não têm essa capacidade também, né? Então, como tudo é energia, os espíritos assim também podem o fazer. Tem todos os espíritos o mesmo grau de poder produzir objetos tangíveis?
É fora de dúvida que quando mais elevado o espírito, tanto mais facilidade ele consegue. Porém, ainda aqui depende de circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Então, vocês notem que essa questão de produzir objetos tangíveis, ela é mais fácil para espíritos elevados, porque eles já têm mais consciência disso, né? Das coisas, dos elementais do mundo, desse laboratório invisível que eles vivem lá. Mas também existe nos mundos inferiores espíritos inteligentíssimos, né? Não é porque eles ainda habitam o mundo inferior que eles não tenham capacidade, eles também têm capacidade para fazer esses objetos. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal da matéria, que eles são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, como as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever ou plasmar coisas, entre tantos outros fenômenos físicos visuais. Então aqui ele explica que o espírito ele encontra no universo todos os elementos que ele precisa, seja para fazer a própria roupa, seja para fazer alimentação, seja para fazer esses objetos que ele deixa tangível, né? E também tem como fazer tinta, por exemplo, para escrever. E isso é uma substância, um fenômeno da escrita direta, que a gente vai ver mais à frente, que é um tipo de mediunidade onde não precisa do médium para psicografar a carta. O próprio espírito consegue escrever na parede, no papel, fazer surgir essas questões da tinta. Os espíritos atuam sobre a matéria cósmica, universal e tiram os elementos que necessitem para formar, ao seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Essa faculdade é inerte à natureza do espírito, que muitas vezes exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se perceber. Então, muitas vezes, o espírito ele consegue plasmar a própria roupa, ele consegue plasmar objetos, mas nem sempre ele tem consciência disso que ele está fazendo, porque isso ocorre meio que de uma forma natural para ele e também de acordo com a forma que ele se encontre espiritualmente. Então, a vestimenta que ele vai aparecer para nós sempre vai refletir de algum modo o estágio que ele está. Se ele estiver em locais mais umbralinos, ele provavelmente vai aparecer para nós com roupas mais esfarrapadas, sujas, refletindo nele aquele sentimento, aquele local, aquela energia que ele está envolto. Então ele faz isso meio que inconscientemente, é algo natural do espírito. Ele utilizar a roupa, ele plasmar a roupa, ele fazer as coisas de forma meio que involuntária, mas que reflita o estado que ele está. Então, se ele estiver melhor, se ele estiver em paz na luz, ele vai aparecer com uma roupa mais leve, mais clara, refletindo o que ele é. O que não quer dizer que ele não possa vir, por exemplo, com uma roupa preta, se quando ele era encarnado ele adorava usar roupa preta ou roupa de banda, ele vai vir da forma que ele for melhor reconhecido. Mas se ele estiver, por exemplo, numa zona umbralina, mesmo ele estando de preto, a roupa vai estar com aparência suja, vai estar com aparência esfarrapada. Se ele estiver num local um pouquinho mais elevado, numa condição espiritual já mais elevada, mesmo que ele venha utilizando a roupinha preta dele para se demonstrar para o médium ou para o ente querido que ele queira aparecer, a roupa vai estar alinhada, vai estar com aspecto bom, com uma aparência de limpeza, de organização. Então essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou seja, do elemento universal. Então aqui ele nos explica como que ele produz e da onde que ele tira esse material para fazer as roupas, objetos e tudo mais. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou dos objetos cuja aparência ele faz visível? E ele responde: não, muitas vezes ocorre para que a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso.
Então, irmãos, notem que a vestimenta, tudo isso que eu falei, vai depender também do esclarecimento do espírito. Mas, de certa forma, ele mais esclarecido ou menos esclarecido, ele vai acabar, assim, plasmando a própria roupa, utilizando desses elementos cósmicos, universais, né? A roupa do espírito por si, ela não é uma roupa de tecido que nós podemos arrancar e trocar a que quer. Não, ele nem fica trocando de roupa. Ele simplesmente plasma no corpo humano, espiritual dele, né, a aparência que ele tá, essa roupa, que ela vai ficar ali meio que permanentemente. E ela só vai ser mudada quando o estágio espiritual, quando o estado de espírito, quando a evolução que esse espírito tiver, ser modificada. Então ele vai elevando a roupa dele, o qual vai resplandecendo conforme a evolução dele. Então, irmãos, esse foi nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais a respeito do mundo espiritual, desse laboratório invisível, e que vocês voltem na próxima para a gente dar andamento ao estudo.